chegue diante de Deus através de Jesus, sempre, nunca através de você. Nunca olhe para você, nunca olhe para suas qualidades, olhe para Jesus e pelo que Jesus fez por você na cruz. É assim que você vai ser recebido por Deus. Diga comigo, como vencer a ansiedade. Então a gente vai aprender com Jesus a como vencer a ansiedade e o medo. Peça para quem está perto do seu lado aí fazer silêncio. Nós vamos colocar os versículos aqui no telão, então não precisa você ficar olhando no celular agora. Os irmãos que puderem procurar uma cadeira, aqui perto tem algumas cadeiras desocupadas. Quem está com a cadeira desocupada, dá um sinalzinho assim com a mão. Então nós vamos aprender hoje com Jesus a como vencer, diga comigo, a ansiedade e o medo. Nós precisamos ter ambição. É estranho, é inexplicável uma pessoa não ter ambição. Agora há pouco eu dei um exemplo aqui da moto, né? Eu acho que todo mundo tem que ter a ambição de ganhar essa moto, né? Eu dei o exemplo do rapaz que ele, dentro de 1h30, ele levantou um pouco mais de R$113 vendendo paçoquinha. Você sabe que o normal é que todo ser humano tenha ambição. Existe a ambição saudável e existe a ambição doentia. Mas se você não tem ambição de crescer, de avançar, de conquistar, algo muito errado está acontecendo com você. Principalmente se você já confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Então nós precisamos desenvolver, apoiar essa ambição que é saudável, essa ambição que é positiva. Porém, nós precisamos ter cuidados, porque a ambição ela pode ser negativa. E quando a ambição ela é negativa, então isso não é bom para a gente. Por quê? Porque uma ambição negativa, ela gera em nós uma ansiedade e gera em nós também uma angústia. Um mal-estar no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma. Então, como que a gente vai saber se uma ambição é saudável ou não? A gente precisa então olhar para a raiz dessa ambição. O que está gerando em mim essa ambição? Quais são os verdadeiros motivos? Então, no texto que nós vamos ler hoje, Jesus nos mostra a importância da gente escolher buscar o reino de Deus e a sua justiça, ao invés da gente buscar as coisas desse mundo, ao invés da gente buscar de uma forma desenfreada o dinheiro e a segurança desse mundo. É interessante que a palavra de Deus nos deixa claro, o Senhor Jesus nos deixa claro em vários momentos, que nós não precisamos e nem devemos viver ansiosos e nem viver angustiado em relação ao nosso futuro. Diga comigo, o meu futuro já está totalmente abençoado. Então o seu futuro já está abençoado desde a fundação do mundo. Desde a existência do Senhor Jesus, você já é abençoado. E hoje então nós vamos ver alguns princípios, algumas bases que Jesus nos deu para nós vencermos a ansiedade e para nós vencermos o medo. Eu quero agora que você acompanhe comigo aqui a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo 34. É importante você olhar para cá e você ir lendo, mesmo aí só na sua mente, para que você possa gravar esses princípios que nós vamos aprender hoje à noite. Diz assim
as palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Irmãos, quando eu estava lendo isso aqui hoje, eu achei muito bom ouvir de Jesus essas palavras. Jesus está dizendo para você não se preocupar com a sua própria vida. Nesse momento já vem na mente da gente, mas presta atenção, quem falou isso foi Jesus, então não tem mas. Apenas não se preocupe com a sua própria vida. E agora a gente arrumou um problema, né? Porque a gente ouviu muita gente falar para a gente se preocupar com a nossa própria vida, né? A gente mesmo acredita nisso muitas vezes. Mas essa palavra Jesus está dizendo, não se preocupe com a sua própria vida. Então nós vamos continuar lendo o texto, é importante você ficar muito atento, porque hoje você vai aprender algo muito importante da parte de Deus para a sua vida. Não se preocupe com as suas próprias vidas. Aí ele explica aqui, quanto ao que comer ou beber, nem seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Aí ele faz uma pergunta, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Diga comigo, observem. Quero que você grave essa palavra, que mais na frente a gente vai falar um pouco sobre ela. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus faz uma pergunta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Diga comigo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão animados para aprender com Jesus, a como se livrar do medo e da ansiedade? Aleluia. Irmãos, eu quero que você não se sinta ofendido. Eu sei que você não vai se sentir, porque você já é maduro, amém? Crianças se ofendem facilmente. Essa semana eu brinquei com o Isaac e falei, barrigudinho. E ele não gostou, ficou chateado. Mas você é maduro, amém? Presta atenção. A primeira forma da gente se livrar da ansiedade é uma questão de lógica. Você é inteligente? Quem é inteligente? Levante a mão. Quem é sábio? Se você parar para usar a mente que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, você vai perceber que a preocupação e a ansiedade, ela não faz sentido. Olha só o versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Presta atenção, diga comigo, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo
mais importante do que a roupa? Você parou, você percebeu aí o raciocínio de Jesus? O que é mais importante? É a sua vida ou é comida? Deus não te deu a vida? Você não está vivo? Quantos aqui já morreram? Quem já morreu? Você já morreu? Deus não te deu vida. Você acha que a vida é mais importante que a comida? Quem acha? Quem acha que a vida é mais importante que a comida? E o corpo? Você acha que o seu corpo é menos importante que a roupa? Eu comprei um cinto de R$2 no bazar. E às vezes você está preocupado com a roupa, sendo que Deus te deu o corpo. Você está preocupado com coisas pequenas, sendo que Deus te deu algo tão maravilhoso, que é o espírito de vida, que é o seu corpo. Irmãos, quando nós paramos para analisar, a preocupação, ela não tem uma lógica. Se Deus te deu a vida, se Deus te deu o fôlego de vida, se Deus te sustenta todos os dias. Esses dias eu estava lendo um livro, e eu não lembro exatamente, mas o escritor me falava, parece-me que nosso coração, ele bombardeia diariamente a quantidade de sangue suficiente para encher um vagão de trem, de carga. E eu fiquei impressionado com isso. Nosso coração está constantemente trabalhando. Sabe, se você parar para analisar como funciona o teu corpo, e você parar para entender que isso é uma obra de Deus, se você parar para entender que Deus te deu a vida, que é algo tão mais, humanamente falando, difícil da gente compreender, da gente atingir. Você sabe que a vida, ninguém consegue comprar a vida. Você sabe que pessoas ricas morrem. Se tivesse como comprar a vida, os ricos não morriam. Mas Deus nos deu a vida. O fôlego de vida que está acima de qualquer coisa financeira. Que está acima de qualquer coisa pelas quais você se preocupa. Então, como uma pessoa sábia, como uma pessoa inteligente, você tem que pegar hoje todas as preocupações, toda a ansiedade e jogar fora, se livrar disso. Descansar no Senhor. E a segunda forma de você se livrar do medo e da ansiedade é você entender o valor que você tem para Deus. Versículo 26, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Diga comigo, não tem vocês muito mais valor do que elas? Pergunto, você tem mais valor do que um passarinho? Tem. Se Deus cuida dos pássaros, que comparado a nós tem um valor inferior, Deus vai cuidar muito mais de você. Esses dias lá em casa, na área, a gente percebeu o barulho dos pássaros, o movimento. Eles tinham feito um ninho e tinha um filhotinho lá. E a gente, então, observou o movimento dos pássaros, acho que era a mãe, o pai, não sei, que trazia água, trazia comida para ele. E, de repente, ele caiu lá na área. E aí a Sara pegou esse pássaro e começou a cuidar dele. E aí ela queria guardar ele dentro de casa. Eu falei, não, pode deixar lá fora que Deus vai se encarregar de cuidar dele. E a gente deixava ele lá fora. E de repente os outros pássaros chegavam lá e faziam barulho lá. E só sei que de vez em quando eles iam e saíam. Eles estavam trazendo comida para o pássaro. E o Isaac então começou a dizer que era o pássaro dele. E eu falei para eles, esse pássaro, logo logo ele vai voar. E a gente já estava se apegando com o pássaro, ele sentava aqui no bracinho do Isaac, né, e já ali dentro de casa, e a gente já estava se apegando com esse pássaro. Mas eu avisei, ele vai voar. Quantos dias ficou? Mais ou menos uns 15 dias,
A Tony estava ali olhando ele, mas o Isaac, ela deu uma voltinha, quando voltou, o pássaro tinha voado, foi embora. E eu fiquei observando, né, como Deus cuidou dele. Ele ali indefeso, né, de início a gente olhou assim, será que vai sobreviver? E eu me lembrei desse texto. Se Deus cuida de um pássaro, será que Deus não vai cuidar de mim? Será que Deus não vai cuidar de você? Então nós descansamos no Senhor. Diga comigo, observem as aves do céu. Preste atenção. As nossas preocupações, os nossos medos e ansiedades são resultados do que nós estamos observando. O que você está observando vai gerar em você um impacto. Se você começar a olhar para os pássaros e observar como eles são insignificantes relacionados a nós, e observar como Deus cuida deles, você vai receber fé, você vai descansar em Deus, você vai crer, puxa, Deus vai cuidar de mim também, eu sou mais importante do que esse pássaro. Agora, se você ficar observando para as coisas ruins da vida, se você ficar analisando as notícias negativas, isso vai gerar em você uma preocupação, uma ansiedade e um medo. Hoje eu, acidentalmente, vi uma reportagem falando sobre o petróleo e o aumento do combustível. E o jornalista fala de uma forma assim tão assustadora que você pensa, acabou, eu vou comprar bicicleta. Não dá mais para andar de carro. E se você começar a receber isso demais, isso vai te impactar, isso vai te prejudicar, isso vai gerar em você medo, ansiedade e angústia. E qual que é o problema hoje, irmãos? É que as coisas boas que acontecem no mundo, quase ninguém propaga. Mas tem um monte de gente encarregado de ficar buscando notícia ruim e passando para a gente. E isso gera nas pessoas medo, ansiedade e angústia. É por isso que eu sempre digo que nós precisamos investir mais tempo com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque quando você medita na palavra de Deus, você vai se livrar do medo, da ansiedade e da angústia. A Bíblia diz que a fé vem quando a gente medita na palavra. Mas qual é o problema das pessoas hoje? É porque a gente medita muito mais nas notícias, nas coisas ruins que estão acontecendo, do que nas coisas boas. Essa semana eu fui para cortar o cabelo, e eu fiquei lá rapidinho, ainda bem que eu fui atendido logo, porque eu já estava tonto de tanta notícia ruim. De tanta coisa ruim, as pessoas que estavam ali, parece que elas se encarregaram de ficar sabendo de todas as coisas ruins que aconteceram em Palmas nos últimos 2 dias, e eles ficam ali no salão contando para todo mundo. Mas cadê os que estão falando as coisas boas? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o medo, a ansiedade e a angústia é gerado em nós também pelo que a gente vê, o que a gente observa. Assim como a fé, a paz, a alegria, a ousadia, ela é gerada em nós também pelo que nós observamos. Por isso que Jesus, ele diz, observe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então é muito importante a gente entender que nós temos um valor para Deus. Quando nós, irmãos, nos permitimos ficar angustiados, ficar com medo, nós estamos, em certo sentido, duvidando de que somos importantes para Deus. A Bíblia diz que Deus te amou tanto, que Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Ele assumiu os seus pecados, as suas dores, as suas maldições. Então você não pode se permitir achar que você não é valoroso para Deus. Você sabe, irmãos, o diabo, a gente aprende isso no curso de maturidade espiritual, o diabo, ele não vai aparecer para você com a capa preta por fora, vermelho por dentro, um chifre, os olhos pegando fogo e um espetão.
ele vai agir na sua mente, jogando pensamentos na sua mente, principalmente para você duvidar do amor de Deus por você. Você sabe, o diabo ele trabalha constantemente para levar as pessoas a duvidarem do amor de Deus por elas. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, estava tudo bem, tudo excelente, mas o diabo chegou lá para colocar dúvidas no coração de Adão e Eva a respeito do próprio Deus. Então, quantas vezes nós somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós? Então, você tem que sair daqui nessa noite crendo que você é muito valoroso para Deus. Se Deus cuida dos pássaros, imagine de você, Ele vai cuidar de você muito bem. Diga aleluia, glória a Deus. E a terceira mensagem de Jesus para nós se libertar do medo e ansiedade é entender que a ansiedade é inútil. Diga comigo, a ansiedade é inútil. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você precisa entender que a preocupação, a ansiedade, ela é inútil. Ela não vai somar em nada, ela não vai ajudar em nada. Os irmãos estão entendendo? Você precisa se esforçar para descansar em Deus. Nós aprendemos domingo passado. Porque se preocupar não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário. Quem se preocupa muito morre mais cedo. Isso é um princípio bíblico que a própria ciência defende. Pessoas que vivem ansiosas, preocupadas, elas morrem mais rápido. Então, se você quer viver mais, abandone a ansiedade, a preocupação e descanse no Senhor. Amém? Quantos aqui querem viver mais? Levante sua mão. Então, descanse no Senhor. A preocupação, Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, a preocupação, a ansiedade, o medo, a angústia, não vai te ajudar em nada. Só vai te prejudicar. Então, é uma questão de você entender que a preocupação não é positiva. Diga comigo, vencendo a ansiedade pela fé. 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Diga comigo, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Agora você vai ler comigo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Nós vencemos a ansiedade através da fé. O ansioso é um homem ou uma mulher de pequena fé. Quanto mais fé você tiver, menos ansiedade você terá. A ansiedade é o fruto da incredulidade. E como fruto da incredulidade, viver com medo, viver ansioso, viver angustiado é um pecado. Eu sei que a gente seleciona alguns pecados e acha uns pecados muito horríveis. E outros a gente nem acha que é pecado. Mas você sabia que viver ansioso, viver com medo, viver angustiado é um pecado? Porque quando nós se permitimos assim viver, nós estamos duvidando de que Deus cuida de nós. A Bíblia diz que Deus cuida de nós. Mas
Quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós estamos duvidando do caráter de Deus. Quando nós estamos ansiosos e com medo, é como se nós estivéssemos dizendo: Deus é mentiroso. Mas você vence a ansiedade quando você entende: Deus cuida de mim. A Bíblia diz que Deus cuida de mim. Então, se Deus cuida de mim, eu não vou me preocupar, eu vou descansar no Senhor. Essa deve ser a sua postura. Diga comigo: conhecendo a Deus como Pai. Versículo 31 e 32, portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Diga comigo: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Como que você vê a Deus, irmãos? Você consegue ver Deus como seu Pai? É importante a gente refletir sobre a maneira como nós vemos a Deus. Como que você se relaciona com Deus? Os judeus, até aquele momento, eles não conheciam Deus como Pai, mas apenas como Deus. Eles não conseguiam chamar Deus de Pai, eles conseguiam chamar Deus apenas de Deus. E nós não podemos ver Deus apenas como Deus, porque se a gente vê Deus apenas como Deus e não como Pai, nós vamos se encher de temor, vamos se encher de insegurança, porque a gente sempre vai ficar com medo de estar quebrando algum princípio, algum medo de estar sempre em falta com Deus. E essa visão de Deus só como Deus e não como Pai, ela vai gerar em você ansiedade e medo. No Antigo Testamento, as pessoas elas viviam com medo de Deus. Mas hoje nós nos relacionamos com Deus, entendendo que Ele é o nosso Pai e que nós somos filhos amados dEle. Talvez você hoje ainda vê Deus apenas como Deus e não como Pai. E você vive com medo de um castigo, né? Já viu? Tem gente que vive com medo de um castigo. Hoje vai cair um negócio na minha cabeça. Hoje Deus vai tratar comigo. Eu lembro que um tempo eu ouvi uma pregação, e a pregação foi tão forte que um jovem ficou com tanto medo de Deus, ele decidiu confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele ficou com tanto medo que ele achou que aquela noite seria a noite que o mundo ia acabar. E aí eu lembro que passou uns 2 dias, ele me chamou e falou: eu quero desaceitar Jesus. Como é que faz para desaceitar? Porque na verdade ele não recebeu Jesus porque ele entendeu o amor de Deus, porque ele foi cativado pela graça, mas ele confessou porque ele estava com medo. E como não aconteceu o juízo naquelas 2 noites, então ele queria desaceitar Jesus. Você sabe que tem muitas pessoas que elas estão na igreja, elas estão com medo. Tem gente que devolve o dízimo com medo. Eu estou com medo do diabo, aí por isso eu vou entregar o dízimo. Não, você devolve o seu dízimo por uma gratidão, por um reconhecimento de que você é abençoado, por uma generosidade, por uma aliança com a sua igreja, né? Mas tem gente que vive com medo. Um pastor contou que um irmão tinha comprado um carro novo. E esse irmão, então, estava andando e bateu o carro. Ele bateu o carro e ele ficou chateado com quem? Com a igreja e com Deus. Sabe por que ele estava no porta-luva? No envelope do dízimo. E ele não tinha entregado o dízimo. E ele ligou para o pastor chateado: vem aqui ligeiro pegar esse dízimo. Porque na mentalidade dele, Deus tinha castigado ele porque o dízimo ainda estava lá dentro do envelope, ele não tinha entregue. Então, irmão, nós nos relacionamos com Deus, não apenas vendo Ele como Deus, mas vendo Ele como nosso Pai. Quando você vê Deus como Pai, você vai se libertar do medo, você vai se libertar da ansiedade. Isso é algo muito importante na sua vida. Isso é algo muito poderoso para você viver livre do medo e da ansiedade. Então, a Bíblia fala a respeito do filho pródigo, que mesmo ele teve aquela atitude, mas quando ele
voltou, a Bíblia diz que o pai o recebeu com abraço, beijo e festa. Porque era o pai, não apenas um Deus. Então, nós precisamos entender que o Senhor é o nosso Pai. Amém? Diga, o Senhor é o meu Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. Diga comigo, Abba, Pai. Vamos ler de novo esse versículo, eu quero que você repita comigo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, na velha aliança, eles se relacionavam com Deus apenas como Deus. Mas hoje você entende que você foi adotado e agora você é um filho de Deus. E você pode então dizer Abba, Pai, que na nossa linguagem hoje seria papaizinho. Uma forma carinhosa de você se relacionar com Deus. Esses dias eu quase não escuto pregadores assim, eu tenho os pregadores que eu escuto, mas às vezes a gente vê alguns vídeos na internet e infelizmente às vezes alguns irmãos até postam esses pregadores aí do Antigo Testamento, né? E tinha um pregador brabo demais por causa da maneira como as pessoas falam o nome de Deus, né? E na pregação dele, então, ele queria que as pessoas falassem assim, o nome de Deus assim, com muito medo, né? Porque dependendo da maneira como você falasse, parece que você ia ser castigado. Mas é interessante que na nova aliança, por causa de Jesus, o que ele fez na cruz, nós podemos chamar o Senhor de nosso Pai, de Abba Pai, de papaizinho. É uma linguagem íntima de um filho que se sente à vontade com o seu pai. Um filho que se sente à vontade no colo do Senhor. Até as nossas orações, irmãos, ainda às vezes é aquela oração da antiga aliança. Esse dia eu estava orando aqui, né? E eu comecei a orar, e a princípio, eu estava orando assim com aquela mentalidade que Deus estava longe. E até a maneira da gente orar, né? A gente às vezes caça umas palavras assim, diferente, né? Alguns até mudam o tom da voz. E depois eu comecei a orar e eu falei, puxa, mas Deus está aqui dentro de mim, não precisa eu ficar assim, imaginando, né? Aqui ainda está sem telha, né? Assim, imaginando que Deus está muito longe. Mas a Bíblia diz que o Senhor mora dentro de nós, Ele é o nosso papaizinho. Então você vai conversar com Ele, você vai ter confiança diante do Senhor. Tire essa ideia de um Deus distante. Tire essa ideia de que a nossa oração é para convencer Deus de nos abençoar. Irmãos, tem gente que ora, que vai com tanto argumento para Deus. Tipo assim, eu vou convencer Deus de me abençoar. Deus, irmãos, não precisa a gente convencer de nos abençoar, não. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda éramos pecadores. Então, você não precisa convencer Deus de te abençoar, não. Você já é abençoado. Você que precisa se convencer de que você é abençoado. Você entendeu a diferença? Você precisa se convencer de que você já é abençoado. Então, tudo que você precisa dizer é chamar o seu papaizinho, o seu papai do céu, sabe, com ousadia, com confiança, descansando no Senhor. Diga aleluia. E mais um princípio, diga assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ler aqui o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga assim, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você percebe que tem uma ordem aqui. O que nós devemos buscar primeiro?
O reino de Deus e a sua justiça. O que nós temos que buscar? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas a gente tem que buscar? As demais coisas, o que vai acontecer? Lhes serão acrescentadas. Quem que vai acrescentar a você? O Senhor vai acrescentar na sua vida. A nossa parte, o nosso esforço é descansar no Senhor. Quando nós descansamos, Deus faz por nós. Pois o reino de Deus, Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, diga justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque talvez essa parte seja um pouco mais difícil de você entender. Quando nós cremos que somos justiça de Deus em Cristo, nós vamos ter paz e alegria. Se você entende que por causa de Jesus, não por causa de você, por causa do que Jesus fez por você, não por causa do que você faz. Se você entende que você é justiça de Deus em Cristo, você vai se libertar da ansiedade, do medo e da angústia. Você precisa entender que Deus te vê como uma pessoa justa em Cristo. Uma pessoa que não entende que ela é justa, ela vive com medo de maldição, ela vive com medo do diabo, ela vive com medo de uma praga, né? Tem gente que ainda tem isso? Ou é só no Maranhão? Esses dias eu fui num comércio e eu vi uma bacia com sal e dente de alho. Para que é aquilo que as pessoas colocam? Espantar as coisas ruins, né? Sabe, irmão, tem gente que vive com medo. Já pensou como é ruim você começar um empreendimento com medo? Mas se você entende que você é justo por causa de Cristo, você entende, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O Senhor está comigo, coisas boas vão me acontecer. Mesmo quando você tiver algum problema, você sempre crê no melhor de Deus. Deus está sempre conosco, mesmo nas adversidades. Quem entende que é justo, tem uma convicção inabalável de que ele é abençoado. Nada vai tirar essa convicção de você. Mesmo se você perder algo, você entende, Deus vai me dar algo maior. Estava conversando com a minha esposa, a gente analisando a nossa vida. Todas as coisas, dificuldades que nós passamos, Deus sempre nos levou para algo maior, algo melhor. Entenda uma coisa, Deus nunca vai deixar você no prejuízo. Ele é o seu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E você é o filho amado dele. Isso resolve tudo na sua vida. Não tem como você viver com medo quando você entende isso. Quando você entende isso, você vai se sentir corajoso, você vai sentir ousadia, você vai se sentir feliz. Você vai ser uma pessoa forte, porque você tem esse entendimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornemos justiça de Deus. Preste atenção. Você precisa entender que no Calvário houve uma troca. A Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre Jesus. E pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós. Isso muda tudo na nossa vida. Porque tem muitas pessoas hoje que elas não crê nessa troca que houve no Calvário. Você precisa crer que os seus pecados, as suas dores, as suas maldições,
já são um problema resolvido há mais de 2000 anos atrás. Jesus disse lá na cruz: está consumado. Ele estava dizendo: terminei, acabou. Domingo passado a gente falou um pouco sobre isso. Quando você entende que você já é abençoado, que isso é uma verdade há mais de 2000 anos atrás, que isso já está resolvido na sua vida, você então é uma pessoa diferente. Houve uma troca no Calvário, a justiça de Cristo foi colocada sobre você. Os nossos pecados foram levados, foram colocados sobre Jesus. Então isso faz você se libertar do medo, faz você se libertar da ansiedade. Diga comigo: paz e alegria mostram uma vida sem medo. Você, entendendo que você é justiça de Deus, você vai viver em paz e você vai viver feliz. E as pessoas vão olhar para você e vai perceber que você não tem medo. Já viu que tem pessoas que, por mais que você perceba que a pessoa está passando por um momento difícil, você vê que a pessoa é feliz, que ela está em paz. Por quê? Porque essa pessoa entende quem ela é em Cristo. Porque essa pessoa entende que ela é justa, que ela é abençoada, que ela é amada. Então, por isso, ela fica feliz, ela fica em paz, ela se liberta do medo. Porque ela tem essa fé, ela tem essa revelação. Diga comigo: a nossa justiça é a obediência de Cristo que nos foi imputada. Então, Cristo obedeceu a lei por nós. Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições. E por isso hoje nós somos justos diante do Senhor. A obediência de Cristo, ela nos foi imputada. Diga: hoje eu creio que eu sou justo, que eu sou amado, que eu sou abençoado. Então, irmãos, é um presente de Deus, unicamente pela fé. Não fique tentando comprar a sua justificação. Não fique tentando merecer a sua justificação. Você apenas recebe pela fé. É um presente de Deus. Ele quis dar esse presente para você. Paulo disse que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz que Deus, ele vê a justiça de Cristo em nós. E nós simplesmente cremos nessa verdade. Cremos que Deus vê a justiça de Cristo em nós. Se você vive pela fé, significa que você crê que Deus vê a justiça de Cristo em você. Significa que você crê que você é abençoado. Significa que você crê que não há maldição para você. Significa que você está em paz e você está alegre diante do Senhor. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus, diga comigo, se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Diga: o justo viverá pela fé. Então eu não estou dizendo para você não ter boas obras. Eu só estou dizendo que as suas boas obras não te justificam diante de Deus. Por que é importante você entender isso? Porque o diabo, ele vai tentar trabalhar em cima das suas falhas. O diabo vai dizer assim: está vendo aí, mas você errou. Está vendo aí, mas você não orou, você não fez isso, você não fez aquilo. Então, como você não fez aquilo, você está em falta com Deus. Então, você precisa entender que a justiça de Cristo, ela é uma realidade em você pela fé. Não é pelas suas obras. A Bíblia diz que a salvação não é pelas nossas obras para que ninguém se glorie. Eu participo de um grupo de pastores aqui de Palmas. E de vez em quando tem umas brigas, né? Você sabe que pastor também briga, né? É um grupo bem unido. Esses dias tinha 2 marcando um duelo. E eu achei engraçado que teve um pastor que disse assim: eu não vou mentir porque eu não quero perder a minha salvação.
E eu dei vontade de dizer: prezado pastor, você não deve mentir mesmo. Não para você não perder a sua salvação, mas porque você já é salvo, você é um filho de Deus. Mas tem gente que ele pensa assim: se eu mentir, eu perdi a minha salvação. Se eu ficar chateado, eu perdi a minha salvação. A Bíblia diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos e chamamos a Deus de mentiroso. Então, se a nossa salvação dependesse das nossas obras, não precisava ter céu. Precisava aumentar o inferno. Porque o céu só ia ter Deus mesmo. Já pensou sobre isso? Ia ter que ampliar. Aumentar o lote, o loteamento. Irmãos, nossa salvação é por causa de Cristo. Por causa do que Ele fez por nós. A justiça dele foi colocada em nós e os nossos pecados foram colocados nele. E Deus olha para você hoje e vê você justo. Por isso que você pode descansar, você pode ficar em paz, você se liberta da ansiedade, se liberta do medo. Nós, irmãos, devemos viver numa constante expectativa de coisas boas. Você sabe que Davi fala a respeito do homem abençoado. Quem aqui é abençoado? Diga glória a Deus. O homem abençoado, você crê nisso? Que você é abençoado? O homem abençoado, você tem que crer que você é abençoado. Você tem que dizer para você mesmo: eu sou abençoado. Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 4, versículos 6 e 8. Diz assim, preste atenção, olha aqui, você vai ler comigo. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Essa linguagem acreditar você entende, né? Deus acredita justiça a você, independente das suas obras, porque a justiça que Deus acredita para nós não é por causa de nós mesmos, mas é por causa de Cristo. Então Deus acredita justiça em nós, independente das nossas obras, por causa da pessoa de Cristo e do que Cristo fez por nós na cruz. Por isso nós somos abençoados, por isso nós somos felizes. Diga comigo: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Diga assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso aqui você precisa dizer, todo mundo comigo. Diga: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, o homem abençoado é esse homem que recebe de Deus a justiça, não por causa de você, mas por causa de Cristo. Sabe, o Senhor, Ele não atribui a você culpa. Você não pode viver diante de Deus com aquela sensação de culpa. Você tem que entender que os seus pecados foram levados por Jesus. Jesus já pagou a sua dívida. Agora você descansa no Senhor, agora você desfruta dessa graça. Agora você se relaciona com o Senhor de uma forma confiante. Então, quando você crê nisso, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você crê na graça, no amor de Deus por você, você vai ver portas se abrindo para você. Porque Deus, Ele não pode acrescentar na vida de quem vive preocupado, ansioso, com medo e angustiado. Mas Deus pode acrescentar na vida daqueles que descansam no Senhor. Você está percebendo? Descansa no Senhor, tenha fé no Senhor, tenha fé no amor de Deus por você, tenha fé que você é justo, que você é perdoado, que você é abençoado. E aí você vai então abrir espaço para Deus agir na sua vida. Isso é muito importante, irmãos. Porque às vezes a gente fica perguntando: por que as coisas não funcionam na minha vida?
Eu postei uma frase esses dias, você deve ter visto lá no meu status. Era mais ou menos assim: não fique olhando para você, porque quanto mais você olhar para você, mais arrasado você vai ficar. Já viu quando você para fazer uma reflexão assim? Quando você para pensar em você mesmo, o que você dá vontade de fazer? Nas suas falhas, no que você não conseguiu, no que não deu certo. Dá vontade de sair na rua gritando, rasgar a boca assim, né? Ou então procurar uma ponte e pular, não é? Não olhe para você mesmo, porque quanto mais você olhar para você mesmo, mais preocupado você vai ficar, mais para baixo você vai ficar. Você tem que olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Você vai se libertar do medo, da ansiedade, da preocupação. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos nos deparar com as nossas fragilidades. A Bíblia fala sobre Pedro andando sobre as águas. Quando que Pedro conseguiu andar sobre as águas? Quando ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a água, balançando, se mexendo, e começou a perceber o vento batendo no seu rosto, a Bíblia diz que imediatamente ele afundou. Então, se você está afundando, se você está cheio de medo, de ansiedade, experimente olhar para Jesus. Experimente pegar a sua Bíblia e ler a respeito de Jesus. Leia as palavras que Jesus disse. Medite sobre elas. Porque quando você olha para Jesus, você se enche de fé, se enche de ousadia. Então, você não precisa olhar para você. Você tem que olhar para Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Você não vai sair, apenas fique em pé, tá bom? Então eu quero declarar sobre a sua vida, a partir dessa noite, que você passará a viver uma vida de bênçãos acrescentadas pelo Senhor. Bênçãos acrescentadas pelo Senhor. Busque o reino de Deus, busque a justiça do Senhor, busque revelação, busque entendimento. E Deus vai poder então acrescentar na sua vida as coisas que você precisa, que o seu Pai sabe que você precisa. Você sabe, irmãos, Deus nos ama tanto, que Ele sabe das mínimas coisas que a gente precisa. Coisas que talvez até para o nosso irmão não é importante, mas para o Senhor é importante. Eu lembro que um dia eu estava passando por uns momentos difíceis, e na verdade a gente passa por momentos difíceis quase que sempre. Mas naquele tempo eu não tinha muita maturidade espiritual e eu estava muito abatido. E eu comecei a pensar, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus me vê? Será que Deus me chamou? E eu lembro que eu não falei com ninguém. Naquela semana eu fui para o prédio e orei, fiquei em crise. E Deus usou uma pessoa e falou comigo. Através daquela profecia, Deus falava assim: eu estou com você todos os dias. Eu te vejo todos os dias. Na hora que você levanta, na hora que você deita, o que você faz. Eu fiquei impressionado. Poxa, como que Deus observa a gente nos mínimos detalhes. Uma coisa que eu só pensei, não falei com ninguém. Sabe, irmãos, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Às vezes você pensa assim, mas eu no meio de tantas pessoas, Deus te vê. Deus sabe de tudo que você está passando, do que está passando na sua mente.
E para você se assustar, Deus sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. E para você ficar mais pasmado, Deus sabe agora até das folhas que estão caindo em qualquer lugar aí no mato, em qualquer lugar do mundo. Nada fica sem a percepção de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite: descanse no Senhor, busque o reino de Deus, busque a justiça do Senhor, e Ele vai acrescentar na sua vida. Sabe, talvez você está pedindo fé para Deus para comprar um carro, fé para comprar uma casa, fé para vencer uma doença, fé para multiplicar a célula. Sabe, mas você apenas precisa crer que você é justo. Apenas creia que você é amado, que você é abençoado. Apenas creia que os seus pecados, as suas maldições foram levadas por Jesus na cruz. Apenas creia que a justiça de Cristo foi colocada sobre você. E quando você assim crê, o Senhor vai começar a acrescentar. Quando você menos perceber, as coisas estão dando certo na sua vida. E você vai pensar: puxa, mas eu nem estava esperando agora, eu tinha até me esquecido disso. Mas você vai perceber que é a mão do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Erga sua voz, vamos adorar o Senhor. Depois nós vamos orar. Tua graça